Oi gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Irmãos, eu quero trazer para vocês um vídeo, que foi muito pedido aqui de comentário. Muitas irmãs, muitas pessoas estão me pedindo para eu gravar como que eu faço para iniciar o meu jejum pela madrugada. Amém? Eu inicio o meu jejum por volta das 3 da manhã. Sempre iniciei o meu jejum de madrugada. Mas por que você inicia o seu jejum de madrugada? Por conta das experiências que Deus me dá, irmãos. Por conta das visões, por conta dos sonhos proféticos que Deus sempre me deu no momento em que eu estou ali orando de madrugada e no momento em que eu estou iniciando o meu jejum. E quando eu vou iniciar o meu jejum pela madrugada, eu nunca falo, tá, irmãos? Eu oro primeiro, faço a minha oração ali na madrugada com Deus, mas eu nunca vou falar o propósito, do meu jejum com Deus. Eu sempre falo na mente. Eu sempre fiz isso. É algo particular comigo, com Deus, sabe, gente? Eu sempre fiz isso. Amém, irmãos? Porque eu creio que o secreto só Deus sabe e só Deus responde. Sempre quando eu vou iniciar o meu jejum, eu inicio na mente. Amém, irmãos? E eu sempre peço para Deus me dar na mente uma experiência sobrenatural, porque isso aviva demais a minha fé. Isso me dá força para perseverar mais em jejum e em oração. Amém, irmãos? Então eu inicio o meu jejum por volta das 3 da manhã por conta de me dedicar mais a Deus em oração, porque devemos buscar a Deus também pela madrugada. Teve até uma irmã que me mandou uma mensagem, um comentário, começou a iniciar seu jejum de madrugada e ela disse que já sentiu uma grande diferença na sua vida espiritual. E ela já teve até um sonho profético. Então, o meu jejum, eu inicio o meu jejum de madrugada por conta das experiências que Deus derrama sobre a minha vida. Eu vou contar algumas aqui, para o vídeo não ficar longo. Eu vou contar uma para vocês que aconteceu no ano passado. Estava iniciando meu jejum de madrugada e eu e meu esposo estava sem internet. Os meus inscritos sabem que eu moro na roça e aqui não pega rede de celular, Do meu esposo pega mais ou menos, mas não pega rede. O meu celular na época quebrou e a gente estava sem internet por conta, que meu esposo estava desempregado. O crente que é ligado com Deus, Deus fala na terra, irmãos? E a gente não tem televisão, irmãos. A gente não tem televisão, A gente só tem a internet e o celular, para poder saber o que está acontecendo no mundo. E eu lembro perfeitamente, eu estava fazendo um propósito de jejum, acho que a semana toda. E eu lembro que de madrugada, sempre quando eu orava, iniciava o meu propósito, e quando eu voltava a dormir, Deus me dava muitos sonhos, vários sonhos, a noite toda, a semana inteira, com muita água. Eu via muita água vindo, muita água. E teve uma vez que eu vi um grande rio inundando uma cidade inteira. E eu falava, Senhor, mas que mistério é esse? Que tanto de água é esse? Será que aonde que vai ser isso? Eu comecei a orar, interceder pelo meu estado, que eu moro no estado do Rio de Janeiro. E nesse período de busca, Deus me deu uma visão. E Deus me mostrava um rio. E esse rio fazia uma grande onda. Eu falei, Senhor, será que está acontecendo alguma coisa? Eu via muita chuva e cidade sendo alagada. Aí teve um dia que a minha mãe veio aqui em casa visitar a gente. Minha mãe não tem costume de vir aqui sempre. Ela tira uma vez ao mês para estar vindo aqui ver, os meus filhos, me ver, E a minha mãe chega. E quando a minha mãe chega, ela fala, você está sabendo o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul? Eu falei, o que, mãe? Olha aqui. Aí ela começou a me mostrar os noticiários do que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. E a gente não sabia. A gente não sabia, porque a gente estava sem internet, sem celular, e eu não sabia o que estava acontecendo na terra. Eu não estava sabendo, mas Deus estava me mostrando
muita água mesmo. E quando eu vi aquelas casas debaixo d'água, eu lembrei de todos os sonhos que eu tive. E eu olhei para minha mãe e falei assim: mãe, Deus me mostrou isso tudo em sonho. Deus me mostrou isso tudo em sonho e está acontecendo. Então, gente, a gente tem que estar ligado na videira. A gente tem que estar na posição de Cristo. A gente tem que estar buscando a Deus, porque Deus, ele mostra, irmãos. Deus, ele revela. Deus, ele mostra, sim, o que vai acontecer, sim. Aleluia. Então, ali eu fiquei tão impactada que eu chamei meu esposo, eu falei assim: lembra? Porque eu sempre, tudo que Deus me mostra, eu falo com meu esposo. E eu falava assim: lembra que Deus me mostrou muita água, muita chuva inundando uma região e ficava tudo debaixo d'água? Olha aqui, olha, Deus me falou, Deus me mostrou. E realmente aconteceu. E a partir dali, aquilo aumentou o desejo de eu buscar sempre pela madrugada, né, em oração e também em jejum, porque eu percebi que Deus, ele ainda fala conosco na terra. Eu não tinha internet, eu não tinha televisão, eu não tinha como saber o que estava acontecendo, mas Deus estava me mostrando. Então a gente precisa sim buscar mais da presença de Deus, para que venhamos ter essa intimidade. Amém, irmãos? Eu lembro que no mês passado, né, acho que foi na semana que eu ia participar da ceia do Senhor. E quando está perto de chegar a ceia do Senhor, eu procuro me separar. Eu procuro me recolher diante da presença de Deus. Eu procuro buscar intensamente a Deus até o dia da data, né, da ceia. E eu lembro perfeitamente que eu iniciei o meu jejum 3 da manhã, orei ao Senhor, senti fortemente a presença de Deus. E naquele mesmo dia, naquela mesma madrugada, eu falei: Senhor, me dá uma experiência espiritual. Me mostra, Senhor, mostra alguma coisa no mundo espiritual, porque isso aviva demais a minha fé, eu falando com Deus. E eu lembro perfeitamente que eu deitada, Deus, ele me dá 4 visões. Uma com a minha cunhada, outra com meu filho, outra com minha sogra e a outra com a minha igreja. Irmãos amados, meu Deus, aquela noite eu não dormi. Aquela noite não dormi. Por isso que eu falo, quando a gente pede as coisas a Deus, Deus, ele nos dá, ainda mais espirituais. E ali eu tive 4 visões. E nessa mesma madrugada, depois que eu tive essas 4 visões a respeito dos meus familiares, né, Deus foi lá e me deu uma visão, né, com a volta dele. Então, irmãos, é tremendo você buscar pela madrugada, né? Você se reveste da autoridade, você se reveste do poder de Deus, e Deus, ele palestra contigo. Amém, irmãos? E precisamos, irmãos, estar em jejum, em consagração, em comunhão com Deus, porque Satanás, ele também nos visita quando a gente está dormindo, com sonhos perturbadores, sonhos que traz confusão para a nossa mente. A gente precisa discernir, a gente precisa ter a interpretação para que a gente venha interpretar se vem da parte de Deus. Amém? Então é necessário a gente estar na comunhão do Espírito Santo para que a gente venha obter o poder de Deus. Então eu sempre iniciei o meu jejum por conta disso, por conta do avivamento que traz em nós. É um avivamento de poder, irmãos, de poder mesmo. E eu lembro também perfeitamente, foi no ano de 2022. No ano de 2022 eu estava numa busca muito grande em jejum, em oração. E eu lembro que Deus me deu uma grande visão, uma visão tremenda que me impactou demais. E eu lembro que na visão eu via 3 furacões vindo sobre a nação. E nesse furacão, né, tinha um demônio. E este demônio se chamava Moloque, né? A gente pode perceber que na Bíblia tem esse Deus Moloque. E esse demônio gosta de sangue inocente, né? Sangue de criança. E ali aquele demônio batia a cabeça. E o cabelo daquele demônio era todo trançado. Não tem essas tranças de dread? Eu acho que é dread que fala, né? Ele batia aquelas tranças para um lado para o outro. A unha daquele demônio era enorme. E ele gritava e batia a cabeça para lá e para cá. Aí eu olhava aquele demônio dentro daquele furacão vindo, né, mais 2 do lado dele.
eu falava com Deus: Senhor, o que isso significa? Aí Deus falava: esse demônio está vindo com muita fúria na vida das crianças. Aí eu falei: meu Deus, e agora? E agora, o que vai ser das criancinhas? E eu lembro, irmãos, que assim que eu tenho essa visão, no ano de 2023, aqui onde eu moro, teve uma grande perseguição, né, na vida das criancinhas, nas escolas, nas creches. Por isso que eu tenho muito medo de colocar meus filhos na creche, por conta, né, dessa perseguição que teve. As creches, a escola ficaram tudo fechado. Eu não sei se vocês viram, né? Eu não sei se foi mais no estado do Rio de Janeiro que teve isso, mas eu sei que foi uma grande perseguição na vida das crianças, fora os sequestros que está tendo com as crianças aqui, né, na redondeza aonde eu moro. Então, gente, é algo que só Deus tem poder de mostrar, e Deus só vai mostrar para quem busca, para quem está interessado a ter intimidade com Ele. E tem coisas que Deus nos mostra, irmãos, não é pra gente bater boca, não é pra gente falar, é pra gente orar, interceder, pedir a graça e a misericórdia, e também para nos avivar, né, na comunhão com Ele. Então eu sempre iniciei o meu jejum de madrugada, continuarei jejuando de madrugada por conta, né, desse poder que Deus nos derrama. E se eu ficar aqui contando para vocês, irmãos, o tanto de coisa que Deus já me mostrou e o tanto de coisa que Ele já me falou que vai acontecer, ai meu Deus, é muita coisa mesmo. E esses dias eu estava em jejum, eu tô aqui lembrando porque é tanta coisa. Esses dias eu estava em jejum e Deus me deu um sonho. E neste sonho, Deus usava uma missionária. E essa missionária falava assim: olha, um estado do Brasil vai ficar debaixo d'água. E eu lembro que Deus me mostrava muito noticiário na televisão. E aquela missionária apontava para a televisão e falava assim: olha, Deus não falou, Deus cumpriu, vai sair do mapa, né? Deus falava que um estado do Brasil, né? Deus usava aquela missionária para falar que um estado do Brasil sairia do mapa, não iria existir mais, que Deus venha ter misericórdia. A gente precisa clamar, né, clamar intensamente pela misericórdia do Senhor, porque quando Deus fala, Deus cumpre, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e Ele sempre vai mostrar. A pessoa pode morar lá na roça, aquela roça lá não pode não ter luz, não pode não ter rede, não pode não ter internet, mas Jesus que está lá no trono, Ele mostra. Amém, irmãos? Deus, Ele mostra. Deus, Ele é poderoso. Então devemos buscar este poder de Deus, porque precisamos estar preparados. Amém, irmãos? Precisamos andar preparados para que Jesus venha nos encontrar preparados. Amém? Esse é o vídeo de hoje, né? Eu espero muito que os irmãos venham buscar mais da parte de Deus, porque o meu canal é no intuito de ajudar os meus irmãos a crescer espiritualmente, porque tem muitas pessoas que estão morrendo, né? Não tem força mais para buscar a Deus pela madrugada, não tem força de orar, não tem força de jejuar, não tem força de meditar na palavra. Amém, irmãos? Mas Jesus, Ele te dá força hoje. Tenta se esforçar, porque se você não se esforçar, a gente não consegue caminhar. Se eu não me esforçar, irmãos, em querer levantar, dobrar o meu joelho de madrugada, iniciar o meu jejum, amém, irmãos? Acordar em jejum ali ligado, porque isso vai me fazer, né, acordar ligada, né? Isso vai me fazer a ter constância. O jejum nos traz equilíbrio, o jejum nos torna pessoas equilibradas, nos torna pessoas, né, constantes, sabe? Então isso me tornou constante. Toda vez que eu acordo em jejum, eu já acordo ligada no Senhor, eu já acordo ligada no trono da graça, isso me faz ficar mais ligada. Então às vezes você aí não tem força nem para iniciar um jejum, você acha que não vai conseguir iniciar o jejum. Inicie, se esforça para iniciar o seu jejum. Se esforça para orar, para falar com Deus, se esforça para ler a Bíblia, se esforça em meditar uma passagem por dia, né? Estudar, estou falando em estudar, irmãos, meditar, não ler como um livro qualquer.
Amém? Você tem que se esforçar, porque se você não se esforçar, Deus não vai te ajudar, irmão. Deus ajuda quem quer ser ajudado. Se você não quer ser ajudado, como que Deus vai te ajudar? Então é necessário você se levantar, você se posicionar diante da presença de Deus. Se eu não me posicionar, como que Deus vai me usar? Como que Deus vai derramar poder sobre a minha vida? Então é necessário você se posicionar. Se posicione hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Se você tem tempo para orar, ore. Se você tem tempo de orar, né, todas as horas, ore, né? Se você não tem filho pequeno, aproveita a oportunidade para entregar todo o seu tempo para Deus. Se você tem tempo para meditar na palavra do Senhor, medite na palavra. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora, porque o amanhã vai ser tarde demais. Então é isso, irmãos. Inicie seu jejum hoje. Busque a Deus intensamente. Amém? Porque só assim alcançaremos uma vida espiritual com Deus e teremos, né, a nossa salvação eterna. Porque Deus, ele não vai vir buscar uma pessoa, irmãos, que não tem uma vida de oração, que não tem uma vida de jejum, que não tem uma vida de comunhão com Ele. Ele vai vir buscar crentes fiéis que decidem renunciar, pagar preço. Não, eu vou pagar o preço aqui, vou me humilhar, vou botar minha boca no pó, né? E vou orar ao Senhor. Então é necessário você, calejar o joelho, irmãos. Não é fácil, irmãos. Não é fácil renunciar, mas vale a pena. Amém? E este é o vídeo de hoje. Eu espero muito ter ajudado meus irmãos. Se você está com o desejo de iniciar o seu jejum pela madrugada, isso vai incentivar você a orar. Amém, irmãos? Quando você orar de madrugada, você vai ver uma grande diferença na sua vida espiritual. Amém? Deus derramará autoridade sobre a sua vida. E eu, gente, vou ficando por aqui, debaixo dessa fresquinha. Vocês fiquem com Deus e continuem orando pela irmã Rai, porque eu também sou carente de oração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe a sua vida.